Olá, gente. Vamos continuar ministrando sobre avançar. Domingo eu comentei algumas coisas com vocês, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um personagem bíblico que parece nos inspirar para algumas conquistas, para avançarmos. Eu acho, gente, que a crítica que recebemos às vezes de que nós somos o povo adepto à teologia da prosperidade. Eu não sei o que as pessoas querem dizer em relação a isso. Se for o exagero de algumas situações, ok, nós não partilhamos dessa ideia. Mas se for a ideia de que, enquanto nos relacionamos com Deus, Deus cuida das nossas particularidades, sim, né, gente? Você é adepto a isso? Você acredita que Deus, Ele coopera com você, ou melhor, você coopera com Deus em todas as coisas, e ao cooperar com Deus, Ele olha para as suas demandas e abençoa a sua vida? Eu creio nisso, né? A Bíblia diz que Ele quer, o desejo de Deus é que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas significa todas as áreas. Ok? Inclusive a área financeira, a área de saúde, onde estamos sendo tão desafiados nesses dias. Mas eu quero falar um pouquinho hoje de quem é que Deus, gente, investe. A gente fica pensando em investimentos quando alguém chega a algum patamar da vida ou alcança um sucesso na vida. A gente fica pensando o seguinte: às vezes pode passar pela nossa cabeça que essa pessoa ela teve oportunidades que nós nunca tivemos. Aí a gente fica pensando, ela nasceu num berço diferente, não é? A gente começa a buscar alguns motivos pelos quais essa pessoa avançou e cresceu. Porque é difícil a gente parar para pensar por que é que alguns crescem, né, com uma velocidade maior, ou alguns crescem, mesmo que não seja numa velocidade ritmada, mas que também, ao final de uma jornada, cresceram, e outras não cresceram, ou cresceram muito aquém daquilo que um dia planejaram para si. Eu fico pensando qual é o olhar de Deus em relação a isso tudo. Nós estávamos comentando esses dias em relação a dois times, né? Time A e time B. Não vou nem usar nomenclaturas de times aí que a gente tem hoje. Você tem o time A e você tem o time B. No time A você tem alguns evangélicos, cristãos lá. No time B também você tem cristãos. Imagina que os dois vão disputar uma partida. O time A está lá, reúne os crentes lá do time, numa rodinha lá de fogo. Deus nos dê vitória. Em nome de Jesus nós vamos vencer. A questão é que o time B também se reúne lá numa rodinha e diz: Deus manda fogo. Gente, Deus vai atender quem nessa história aí? Não é uma guerra santa aí que a gente acaba estabelecendo por nossa conta, né? Por que eu estou contando isso, gente? Porque a gente acha que Deus tem predileções, né? A gente acaba achando que Deus olha de uma forma especial para algumas pessoas e para outras não. Você veja que algumas pessoas que estão no mesmo ensinamento, vivendo numa mesma atmosfera espiritual, recebendo alimento, mas alguns eles desatam, né? Eu gosto dessa expressão porque ela remete a você viver, mas viver em liberdade. Todas as vezes que eu falo essa expressão desatar, eu lembro da ressurreição de Lázaro, né? Quando ele recebe a palavra de ressurreição, mas ele volta à vida, mas ele volta atado, né? Você vê que era costume naquela época se atar os pés, envolver as mãos, envolver a cabeça, os olhos. Gente, veja bem, alguém vivo, mas atado, vai querer morrer de novo. Você imagina, gente, você estava morto e ressuscitou, mas agora você não faz nada na vida. Você não consegue olhar mais, vislumbrar nada à sua frente, você não consegue dar um passo, você não consegue apalpar, pegar coisa alguma, você não vai desejar morrer? Ninguém quer viver uma vida assim, estática, parada, sem conquistas, sem avanços na vida. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa, às vezes eu e você já recebemos a vida em Cristo, e eu creio que já recebemos. Quando
Quando é que passamos a ser uma nova criatura? Quando confessamos Cristo como Senhor da nossa vida. Todos nós já confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. E então nós passamos a ser vivos em Deus. Nosso espírito que estava morto agora ressurgiu, foi recriado em Deus. Significa que eu que não entendia absolutamente nada do que Deus comunicava, agora eu passo a entender. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual e as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito de Deus. Então Deus está falando comigo o tempo todo, Deus está dizendo, me dando informações acerca do meu futuro, acerca do que eu tenho que fazer, o caminho que eu tenho que andar. Ele está me falando o tempo inteiro. O problema é que algumas pessoas que já nasceram de novo ainda estão atadas, ainda estão presas. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda prisão, seja ela emocional, seja ela intelectual, seja ela espiritual, vai cair na sua vida esta quinta-feira em nome de Jesus. Você recebe isso, irmãos? Nós nascemos como novas criaturas que somos, mas não admitimos como novas criaturas vivermos atados, vivermos impedidos de ir ao lugar onde Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente recebe uma palavra de alguém que chega para a gente e diz assim: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. E é uma verdade que a Bíblia já diz há muito tempo ao nosso respeito, quando projeta lá acerca da vida dos seres humanos e de nós como filhos de Deus. Mas é bom a gente ouvir isso, né? Como alguém vem, às vezes depois de uma palavra, depois de alguma situação em que você falou, ministrou, aí alguém diz assim: poxa, como é bom saber que Deus tem uma obra na tua vida, eu percebo uma grande obra na tua vida. A gente gosta de ouvir isso. Quem gosta de ouvir isso, irmãos? Você gosta de receber uma palavra profética? Quem quer receber uma palavra profética aí? Levanta sua mão assim. Deixa eu dizer, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus quer investir na sua vida hoje para fazer você andar numa velocidade que você ainda não anda, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente, vamos começar a pensar por que é que Deus investe em algumas pessoas. Será que Ele tem, como já disse, predileções? Ele investe em algumas e outras não? Eu quero falar hoje com vocês sobre o personagem bíblico, o personagem mais citado no Antigo Testamento. Se fala, ou na Bíblia, melhor dizendo, se fala mais de Davi do que qualquer outro personagem na Bíblia. Interessante isso, né? Essa foi uma pesquisa que eu fiz hoje à tarde, me veio uma pesquisa nesse sentido. Se fala muito de Davi, tamanha é a importância de Davi. Aí a gente fica pensando assim: bom, se é um homem tão falado, é porque ele tinha qualidades tão importantes. Por que é que Deus usou de uma forma tão expressiva Davi? O que Davi tinha que outras pessoas não tinham? Aí a gente fica olhando para a Bíblia também. Cada um de nós tem um personagem bíblico da nossa preferência, não é? Se você tem um temperamento mais aguerrido, se você tem um temperamento mais forte, você vai meio que justificar, né, em determinado momento, a sua atitude com aquele personagem, né? Bom, Deus usou essas pessoas, também pode me usar, apesar da minha estrutura, apesar da minha personalidade. Vamos lá, vamos pensar no porquê Deus usa Davi, gente. Olha o texto bíblico aí, vamos dar uma lida? Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Deixa eu vir para cá que fica melhor. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Bom, será que revela aí a qualidade que Davi tinha para ser escolhido, gente? Será que é essa? Por que é que Deus escolheu Davi? Porque ele era o mais belo? Será que era por isso? Não. Espera aí, a Bíblia também diz que Saul era um moreno forte, né, gente? Ele não era ruivo, mas era um moreno forte. Então, espera aí, Deus tem preferências? Será que Deus olha a aparência externa para qualificar e para chamar alguém? Claro que não. Então não é esse um dos motivos. Porque a sua profissão era nobre? Também não é porque a sua profissão era nobre. Pelo contrário, era uma das profissões mais simples da sua época, né? Ele cuidava dos interesses do seu pai e da sua família, ele era um pastor de ovelhas.
Bom, será que porque ele era o mais carismático dos filhos de Jessé? Será que era por isso? Também não era. Você está lembrado lá quando Samuel chega à casa de Jessé e os primeiros filhos, quais foram os primeiros filhos? Davi não estava naquela lista. No final das contas, parece que Jessé havia até se esquecido desse filho. Não tem mais um. Tem, é verdade, eu tenho mais um filho. Né? Aquelas pessoas que têm tantos filhos que acabam esquecendo o nome dos filhos. Esqueceu, Davi estava lá. Será que Jessé não amava Davi? Não, gente, porque Davi não era um indivíduo tão expressivo. Davi não era alguém que trabalhasse assim no sentido de que ele fosse um indivíduo popular. Então ele não era o filho mais carismático. Então a gente fica pensando que Deus vai usar aquelas pessoas que têm mais estereotipos, sabe? Aquela pessoa que fala bem, aquela pessoa que canta maravilhosamente bem. Claro que Deus vai usar essas pessoas, mas quando a gente olha para Davi, a gente não vê tais qualidades como qualidades primárias para pegar Davi e colocar Davi numa das maiores posições. E talvez eu esteja falando para alguns de vocês, que sempre vai visualizando as pessoas que Deus vai usar a partir de critérios que a gente cria, né? Não, esse daí vai ser muito usado por Deus. Você já viu alguém quando está numa reunião pequena, aí começa a falar com aquela intrepidez, aí alguém vira-se e diz assim, esse daí vai ser pastor, né? Você já viu alguém dizer assim? Por quê? Porque a gente acredita que alguém que tenha uma fala assim mais solta, facilidade de comunicação, que ele vai ser pastor. Mas esse não é o critério bíblico que Davi foi escolhido. Vamos pensar, o que Deus encontrou em Davi que não encontrou nos outros personagens? A primeira coisa que eu quero pensar com vocês, que ele encontra espiritualidade. Espiritualidade ali, / sensibilidade, é porque Davi, além de ser alguém que era um servo de Deus, ele era um servo sensível. Isso vai se revelar muito depois nas atitudes desse homem. Então, gente, primeiro critério, será que os seus sentidos estão sensíveis a Deus? Bom, eu creio que Deus vai me usar, eu já recebi uma palavra profética há muitos anos atrás na minha vida, mas eu ainda não vi se cumprir. A gente está esperando que alguma coisa externa aconteça para que eu entenda que Deus já começou uma grande obra, mas o critério que Deus usa para usar Davi, para chamar Davi e colocar Davi numa posição de honra, é justamente espiritualidade, sensibilidade às coisas do Espírito de Deus. E para isso você não precisa usar o serviço do altar, você não precisa fazer, irmãos, aquilo que todo mundo está vendo. Na maioria das vezes, Deus comunica verdades profundas quando nós nos fechamos no nosso quarto, oramos a Deus em silêncio. É uma pergunta que talvez precisa ser feita nesses dias. Será que nós temos tido o nosso devocional com Deus? Eu lembro quando eu comecei a caminhar com Cristo, uma das coisas que a liderança sempre incentivava. Você teve o seu devocional com Deus hoje? O que nós chamamos de devocional? Aquele tempo a sós com Deus, aquele tempo que ninguém está falando coisa alguma para você, aquele tempo que ninguém, sabe, está cantando junto com você. É você, o Espírito Santo e Deus. Gente, esses momentos são os momentos mais significativos da nossa vida. Isso parece que chancela o nosso chamado diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa em relação a chamado. Todos nós temos um chamado para servir a Deus, especificamente em alguma área. Amém, gente? Todos nós, eu não, pastor, isso é para outra pessoa, não é para você. Você tem um chamado para ser, primeiro, um embaixador de Cristo. Amém, amados? Você tem um chamado para ser uma voz profética para essa geração. Essa geração, esse mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Os pastores, os que ministram? Não, os que creem. Todos os que creem foram feitos filhos
de Deus. Então, se você crê em Jesus, você tem o chamado de comunicar essa verdade de Cristo, sabe? Do teu jeito, da tua forma, não às vezes verbalizando, mas se posicionando. Quantas vezes a nossa posição fala mais do que quando verbalizamos alguma coisa, gente? Quando todo mundo está dizendo algo, um discurso lindo, arranjado, legal, impactante, mas você com a sua postura revela a Cristo muito mais do que um discurso bem arranjado. O segundo ponto é humildade. Sabe, irmãos, Davi, ele servia ao seu pai e à sua família com muita sinceridade, ele servia com muita dedicação. Irmãos, quase sempre a gente não valoriza as coisas pequenas. Na dinâmica do Evangelho é o inverso. Deus parece que está olhando para a gente e percebendo o quanto a gente valoriza as coisas pequenas. Sabe, a gente acha que as coisas grandes, elas são mais importantes para Deus, mas me parece que as coisas pequenas, elas vão somando uma à outra, e aí então aquilo se torna tão expressivo. Então Deus vê no coração de Davi um homem humilde, e humilde, queridos, no sentido de alguém entregue, alguém com coração servil, alguém que tem prazer em servir os outros. Eu lembro de uma coisa que minha mãe sempre dizia para mim. Eu sempre tive, na maioria das vezes, um temperamento mais manso, assim, mais equilibrado em algumas situações. Aí mamãe sempre dizia para mim: Ney, você não pode ser tapete de ninguém, Ney. Ela dizia sempre essa expressão. Sabe, irmãos, eu comecei a perceber que nessa fala dela revelava muito cuidado. Ela não queria ver ninguém magoando o filho dela. Ninguém quer ver isso, né, gente? Alguém que maltrata o filho da gente, alguém que coloca o filho da gente para trás. Mas eu fico entendendo em Deus, irmãos, que humildade é dependência. Humildade não tem a ver com a forma com que você se veste. Humildade não tem a ver com a forma com que você fala. Humildade revela dependência. E quando você depende de Deus, queridos, em todas as coisas, Deus cuida das suas questões, Deus cuida das suas demandas. Deus, Ele vai, amados, como diz uma expressão agora bem pentecostal mesmo, Deus vai pelejar por você. Amém, amados? Então não se preocupe se alguém está se colocando à tua frente. Se você é um filho de Deus, você tem que ter prazer em servir. E servir a Deus é servir pessoas, gente. Ninguém serve a Deus se não servir pessoas. Alguém que disser que ama a Deus e não ama pessoas, ele se torna mentiroso. É o desafio, talvez seja o maior desafio nosso. Então Davi, ele era um indivíduo humilde. Ele também era um indivíduo que revelava integridade. No hebraico, tishaman, completo, inteiro, inocente. O que isso significa, irmãos? Significa que Deus viu em Davi uma entrega total, sem restrição. Sabe? Não existiam áreas em Davi que Deus não pudesse usar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Quantas vezes a nossa relação com Deus é a seguinte: Deus, eu quero que o Senhor mexa e trabalhe até aqui, mas daqui para lá deixa que eu controlo. Claro que a gente não faz isso de forma explícita, mas a gente meio que com as atitudes da gente, a gente reserva áreas que a gente não quer que Deus controle. A gente quer controlar. E Davi foi o homem que Deus usou tremendamente. Por quê? Porque ele era um homem que se entregou totalmente a Deus. Amém, amados? Você entende que isso é possível? Se entregar totalmente a Deus? Irmãos, eu sei que é um desafio quando a gente fala assim, mas é possível, Deus quer fazer isso. Os tempos, olha só, gente, de sombra estão forjando um vencedor. Deus estava treinando Davi sem que ele soubesse. Deixa eu dizer uma coisa a você, amados. Para avançar tem que haver treinamento.
Não podemos assumir alguma coisa que não estamos aptos a fazer. Se você quer ser um médico, eu lá desde pequeno quero ser um médico. Bom, então você acorda um belo dia, coloca uma roupa branquinha, pega um crachá desse que você consegue na internet aí e pum, sou médico. É assim? Claro que não. Você passa por um período de treinamento. Quando Deus, amados, está levantando homens e mulheres, Deus está treinando a nossa vida. Domingo nós falávamos de oportunidades. Tudo o que vivemos são oportunidades, e Deus está dando oportunidades a cada dia que amanhece, a cada dia que chega para a gente. Deus está dizendo: estou te dando uma oportunidade, você pode escolher ficar no mesmo lugar ou crescer. Qual é a tua escolha? Bom, gente, eu escolho crescer, mas crescer não é fácil. Eu contei há muito tempo aqui, que eu tinha, quando garoto, dores nas minhas articulações. Na época minha mãe me levou para todos os ortopedistas e fez os exames necessários na época. Bom, não acusou absolutamente nada. Quando ela me levou para o médico, o médico disse o seguinte: ele está sentindo as dores do crescimento. Amém, gente? Então deixa eu dizer a você, se você está se sentindo inquieto, incomodado por algumas situações, é a dor do crescimento. Se você está perto de alguém aí, fale isso para ela: olha, você está sentindo a dor do crescimento. É isso aí, gente. Então Davi, gente, ele vive num contexto complicadíssimo. Davi nasce, não é com todas as oportunidades da vida. Primeiro que Davi está lá, sabe, no pasto. Davi vive uma realidade religiosa da sua época muito complicada. Eli e os seus filhos, os filhos de Eli, que era o sacerdote, haviam se corrompido. Samuel já era o juiz naquela época, mas já estava velho. E Samuel acaba tomando uma atitude que depois ele vai declarar que fez errado. Ele coloca os seus filhos para ser juiz em Israel. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho aqui para vocês. Enquanto Israel não tinha a monarquia instalada, Israel viveu a partir dos juízes, ou seja, Deus levantava homens para aplicar juízo no povo, ou seja, ordenar a vida religiosa, a vida do dia a dia das pessoas. Esses eram os juízes. Então Samuel, que era um sacerdote, mas também era um juiz, já estava velho, e ele coloca os filhos dele e ele erra. Nesse momento Samuel recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, e declara que Deus ia fazer algo especial. O povo desejou Saul. O povo desejou colocar Saul de qualquer jeito. Saul então foi colocado como rei. Mas Saul, ele se revelou alguém que tinha algumas instabilidades. Olha só, gente, eu já vou falar disso. Saul era uma pessoa que teve dificuldade de entender o controle de Deus. Por quê? Porque quis estar num lugar onde Deus não havia colocado ele. Irmãos, tem uma frase que é atribuída ao bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida, que diz o seguinte, que só entre nas portas que Deus abrir para você. Quando a gente força a porta, sabe, gente? A gente, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade de administrar essas coisas. Saul foi colocado como o primeiro rei, mas não soube administrar. Bom, essas expressões que estão aí na tela para você, estão relacionadas ao treinamento de Deus a Davi. Quantas vezes nós somos treinados na solidão? Hoje está se fazendo uma diferenciação de solidão e solitude, né? Solitude é quando eu estou meio que no canto aparentemente, mas estou aprendendo com aquela lição. Então me parece que essa palavra solitude se encaixa melhor. Mas eu vou continuar usando solidão só para que você entenda o que é que estava acontecendo com Davi. Davi não estava no palco, Davi não estava na plataforma, ninguém
ninguém estava vendo Davi, mas Deus estava falando com Davi o tempo todo, forjando Davi para um tempo que seria um tempo maravilhoso. Deus levantaria Davi para ser rei, ou seja, para ser a boca de Deus. Então, quantas vezes a gente está isolado num canto, parece que ninguém está olhando para a gente, parece, sabe, que nós somos desprezados por todos, parece que tudo está conspirando contra a gente. Não encare assim, gente. Esse é um sentimento maligno, sabe? Satanás, ele trabalha para trazer um sentimento de autopiedade. Eu sou um coitado, as pessoas estão, sabe, planejando contra mim, nada dá certo para a minha vida. Não encare desta forma. Você é um filho de Deus. Enquanto você está no seu cantinho recluso, Deus está trabalhando na sua vida. Nós já falamos que os momentos mais preciosos, em que Deus comunica verdades mais profundas, não é quando a gente está em grandes aglomerações, não, gente, é quando a gente está no particular, no local de intimidade com Deus, no local do secreto com Deus. Aí Deus está nos preparando, quando ninguém está vendo a gente, ok? Obscuridade, aí tem a ver com o distanciamento dos holofotes. Ninguém via Davi, ele estava distante. Monotonia, né? A vida dele era uma vida muito simples. E talvez alguns de nós comecem a pensar: eu tenho a vida muito monótona. A minha vida, ela é calculadinha, eu sei o que eu faço quando eu acordo, eu sei o que eu faço no meio-dia, eu sou extremamente metódico, nada de novidade acontece na minha vida. Gente, a vida do rei Davi era uma vida tão simples quanto a sua. O que vai diferenciar, amados, é aquilo que está no coração de Davi. Deus não encontra qualidades externas, mas Deus encontra qualidades internas. Se Deus te desafiasse para alguma coisa grande, o que é que Ele vai encontrar dentro de você? Sabe, quando você não vai precisar responder para ninguém, você vai responder para você mesmo. O que é que você acredita? Quais são as verdades, ou qual é a verdade que move você? Entende? Então é exatamente nesse sentido que Deus levanta os homens dele para serem expressivos nessa geração. Tempo novo, tempo de conquista. Bom, será que Deus vai me levantar para ser alguém expressivo nessa geração? Deus está buscando no seu coração, no seu interior, e Ele espera achar em você as qualidades que havia em Davi. A gente vai chegar lá. Olha só, a hora da prática chegou. Davi foi forjado lá naquele cantinho, ninguém via Davi. Davi então recebe a palavra profética e a revelação em Samuel. Deus usa Samuel para levantar aquele homem que ninguém via, nenhuma expressão, nenhuma qualidade exterior. Mas agora chega a hora dele viver o desafio na prática. Ele tem que enfrentar o gigante, e eu não vou pregar sobre o gigante, eu apenas estou citando o gigante como um desafio. E a gente pergunta, e você já deve ter escutado essa pergunta algumas vezes na sua vida: qual é o gigante que você agora precisa vencer em fé? Como é que você vence os gigantes da sua vida? Com ferramentas externas? Com habilidades externas? Será que agora, gente, apenas recitar textos que eu gravei ao longo da minha história, ao longo dos meus estudos bíblicos, vai fazer com que eu vença o meu gigante ou o meu desafio? Ou aquilo que está dentro de mim? Na hora, amados, que tudo parecer fechar, as portas se fecharem, as coisas não funcionam, a vida parece que está assim, tão desafiadora para mim, a ponto de me desanimar, de me colocar para baixo, de não achar mais expectativa de vida. O que é que vai me fazer alguém especial? Aquilo que está dentro do meu coração.
O que está dentro de você, gente? Essa é a pergunta que é desafiadora mesmo. É hora da gente colocar em prática aquilo que a gente canta, né? É hora da gente colocar em prática aquilo que a gente recita. É hora de colocar em prática, amados, aqueles domingos que a gente sai da igreja tão empolgado, aqueles domingos que a gente parece que está pisando em nuvens, a gente parece que tem certezas agora em tudo, né? Parece que as respostas clarearam, que a gente vai vencer todos os nossos desafios. E de repente a vida continua e os desafios vão chegando e a gente precisa dar respostas, sabe, diante da demanda. E o que é que vai fazer a diferença? O que eu sou dentro de mim, o que é que eu tenho dentro de mim? Eu tenho uma convicção que ninguém me tira, que Deus está cuidando da minha vida, que Ele é o meu Senhor, que Deus não fracassa, que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra é eficaz, que Ele tem poder sobre todos os males da minha vida, que não há absolutamente nada que Deus não é capaz de vencer. Será que essa é a confiança? Essa confiança só veio em Davi, sabe, essa certeza de que o novo seria uma oportunidade dele ir mais longe, porque ele foi treinado nas suas convicções interiores. Davi também teve que lidar com o seu pecado. Como é que a gente lida com os nossos desafios? Como é que a gente lida com os nossos pecados? Deus chega a chamar Davi do homem segundo o coração dele. Isso significa o quê? Que ele não tinha pecado? Significa que ele era um homem reto, um homem que não se desviava em momento algum, um homem que não tinha impulsos negativos dentro de si? Não, nada disso, gente. Ele era como você, que às vezes fica desanimado. Ele era como você que às vezes pensa em olhar para trás. Ele era como você que às vezes não tem força, às vezes está tutibiando na fé, às vezes você está desequilibrado naquilo que algum tempo atrás você foi tão firme. Ele era exatamente essa pessoa. Mas Davi, ele encontrou em Deus, e os salmos revelam isso, gente. Os salmos de Davi, mais da metade dos salmos, dos cânticos em salmos, o livro que a gente tem exatamente no meio da nossa Bíblia, eles foram escritos por Davi. A vida religiosa do povo de Deus, amado, foi permeada pelos cânticos de Davi, pelos salmos de Davi. Sabe o que eu encontro lá nos salmos de Davi? Uma capacidade de reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus. Irmãos, o que Deus está revelando para nós essa noite é o seguinte: você quer avançar, você quer viver coisas novas? Tenha a capacidade de voltar para Deus quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes você sentir que a tua confissão, ela desequilibrou, volte a confessar exatamente o que a Bíblia diz. Esse é o exercício de fé. Davi lidou com o seu pecado através do arrependimento. Arrependimento está ligado à metanoia. Arrependimento não está ligado a qualquer outro sentimento a não ser esse. Metanoia é mudança de mentalidade. Eu olho para o meu pecado e agora eu vou começar a pensar em relação à minha fragilidade, como Deus olha para mim, como Deus olha para essa minha atitude, e eu encontro na palavra de Deus subsídios, ferramentas, força necessária para vencer e crescer. Olha, Davi chega a se expressar lá no Salmo dizendo: eu que conduzia o povo em júbilo, em alegria. O povo vinha em procissão atrás de mim, se alegrando e jubilando. Agora meus ossos parece que estão esmigalhados. O pecado me consome. Você veja, queridos, quantas vezes esse sentimento quer paralisar a gente. Davi foi esse homem tão expressivo. Davi foi o rei em Israel, Davi foi a boca de Deus, e nós, amados, temos o mesmo Deus. E deixa eu dizer algo tão importante: nós vivemos o cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia diz. Nós vivemos a plenitude dos tempos revelada em Cristo Jesus. Se a manifestação de Deus no Antigo Testamento acontecia, muitas palavras eram proféticas e futuristas, ou seja,
O pleno vai acontecer mais tarde, quando Jesus vier. Nós cristãos acreditamos plenamente que todo o Antigo Testamento revela Jesus, aponta para Jesus, tipifica Jesus. Ou seja, irmãos, quando Jesus veio, Jesus completou a obra. Você imagina se Davi tinha essa força, e nós que participamos da obra consumada da cruz. Irmão, você tem uma força sobrenatural. Você tem algo dentro de você que você não imagina. Quando a Bíblia usa lá, Deus usa Lucas para escrever em Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A palavra no grego ali, poder, é megadunamis, poder imensurável, bomba atômica. É isso que a igreja tem, uma bomba atômica, uma força sobrenatural para vencer as crises, para vencer o pecado, para vencer gigantes na vida. Você recebe isso aí, amados? Essa força está em você. Pastor, euzinho mesmo, você está falando de mim, sou tão fraquinho. É exatamente isso. Por que a Bíblia diz que quando estamos fracos, somos fortes? Porque quem está fraco não depende da sua força. Os fracos em Deus são dependentes da força de Deus. Entende, amados? Então, fraqueza não é você chegar e, ai meu Deus, sou tão fraco, pobre, miserável, pó e cinza. Irmãos, você olha para algumas orações que dá até pena, né? Deixa eu chorar junto com esse irmão aqui, porque deu até vontade de chorar. Está tão sofrida essa oração. O problema não é chorar, irmãos. O problema é quando o choro revela incredulidade. O choro do quebrantamento é uma bênção, gente. O choro do quebrantamento é uma bênção. Agora, o choro da incredulidade não move nada. Deus se move pelos que creem, não pelos que, amados, expressam apenas incredulidade. Então, deixa eu dizer, irmãos, quando eu e você entendermos que quando Deus olhou para Davi, e quando ele olha para você, ele te olha pelo viés da cruz, ele te olha pelo óculos da redenção, ele te olha pelo óculos da justificação, ele te olha pelo óculos da santificação, ele te olha pelo óculos da glorificação. Esse é o projeto redentor de Jesus. Ele comprou você pelo sangue dele, ele justificou você, ele fez de você uma nova criatura, e ele santifica a tua vida todos os dias. Todos os dias você se alinha um pouquinho mais, quando você vence um desafio em fé, e diz, sim Deus, eu aceito isso, não estou entendendo agora, mas eu vivo pela fé. Então o que é que Deus viu em Davi? Viu, irmãos, convicções interiores. O que é que Deus vê em você, para levantar você, para viver o novo dele, para vencer os desafios que ainda não vieram, mas virão sobre a tua vida? Ele vê o quanto de convicção você tem dentro de você. Ele não vê, amados, suas mãos que se levantam. Essas devem ser expressões daquilo que está dentro de você, mas ele vê aquilo que você tem como convicção. Quando ninguém está vendo, quando todo mundo está dizendo não, lá no teu interior você está dizendo, eu digo sim a Deus, eu digo sim ao desafio do Espírito Santo. Eu digo sim, porque Deus tem levantado uma geração de filhos, irmãos. Deus tem levantado uma geração de gente que acredita. O que Deus vai encontrar em você para estabelecer um novo tempo? As primeiras coisas que Ele espera encontrar em você são fé na obra consumada. Você tem fé na obra que se consumou na cruz do Calvário? Não é uma obra que vai se consumar, gente. Não é obra, quando Deus fizer, Ele já fez. Quando Deus completar a obra na minha vida. Você já viu isso? Às vezes a gente diz isso, né? Eu estou precisando tanto de que Deus complete uma obra na minha vida. Ele já completou. A obra já está consumada, completa, gente. Pastor, não estou me referindo a isso, pastor. Eu estou me referindo àquela demanda. Irmãos, o nosso olhar para a nossa vida precisa ser o olhar da fé. Nós não agradamos a Deus pelo um olhar natural. Só se agrada a Deus por fé.
A Bíblia chega a declarar isso, que é impossível agradar a Deus sem fé. Fé no quê, gente? Fé no Filho de Deus, fé na obra que se consumou, fé no Deus que me chamou, e Ele viu em mim o que ninguém mais viu. Ele conseguiu ver em Davi, por isso Ele usa Samuel, porque Samuel não ouviu notícias de Davi, gente. Davi não era um guerreiro, gente. Davi não era alguém expressivo socialmente, não. Davi não tinha uma profissão assim belíssima, não. Davi era um cara que vivia no escuro. Davi era alguém que vivia a sua vidinha simples. Aí talvez alguns de nós chegamos a até dizer, não, eu vivo a minha vidinha aqui. Mas Deus conseguiu encontrar naquele homem que estava sendo forjado em Deus, que estava se permitindo ser trabalhado por Deus. Uma das maiores preciosidades de alguém que deseja crescer em fé é alguém que tem coração ensinável, gente. Será que você tem um coração ensinável? Ou será que o teu discurso é um discurso da racionalidade, um discurso da tradição? Do que eu estou me referindo? Às vezes você tem uma bagagem de conhecimento que ao longo da sua vida de estudo, das informações que você vem obtendo ao longo da sua vida, travaram você. Então você é muito racional, você é questionador, sabe? Tudo que alguém diz para você, você coloca lá uma interrogação, você duvida, será que é assim mesmo? Não é? Às vezes você olha a vida pelo olhar natural, né? Você não é mais natural. Deus tem algo a fazer em você e através de você. Em você Ele já fez. Ele já fez e consumou essa obra. E como é que eu me aproprio dessa obra? Você já se apropriou. O problema não é a apropriação. O problema agora é usufruir daquilo que eu já me apropriei. Sabe daquela posição que eu tenho em Cristo, a minha posição, a minha vida em Deus e aquilo que eu experimento na prática de vida? É como ter um carro, irmãos, e nunca andar com o carro. É como ter uma bicicleta de carbono, gente, alta tecnologia, sabe? Leve, que você pega com um dedinho, um mindinho assim, você levanta, ela tem tudo, ela sabe, todas as informações já estão contidas nela, computadorizada, legal, mas você não sabe usar nada daquilo. É como você ter um computador, sabe, de alta tecnologia e não usar absolutamente nada. É como você ter à sua disposição um elevador e você querer, amado, subir 15 andares de escada, sem nenhuma intenção de fazer exercício. Porque às vezes a gente diz assim, não, peraí pastor, é bom para fazer exercício. A gente quer manobrar a história, né? Não, está disponibilizado para a gente um elevador. O elevador não significa, irmãos, mordomia no sentido pejorativo, mas mordomia no sentido bíblico. A Bíblia diz que nós somos mordomos, e quando a gente pensa em mordomia, a gente pensa naquele cara que não faz nada, né? Recebe tudo na mãozinha. Quando um filho da gente quer tudo na mãozinha, pai pega água, mãe pega suco, mãe faz isso, a gente diz, para de mordomia, filho. Mas no contexto bíblico, mordomia é cuidado. Deus venceu e me deu para eu cuidar. Então deixa eu dizer uma coisa, Deus te deu, é seu. Você gosta de ganhar presente? Quem quer ganhar um presente? Vou dar um presente para vocês hoje eu estou muito generoso. Quem quer ganhar um presente aí? Tem gente que não, fica com medo do que eu estou falando. Eu vou te dar um presente, quem quer um presente? Aleluia. O presente que eu tenho para te dar, eu espero não frustrar você, é apenas relembrar você que você é um filho de Deus, destinado a reinar em vida, destinado a reinar eternamente com Cristo, a estar num lugar que nunca mais haverá dor, sofrimento, escassez, absolutamente nada. Você serve a um Deus que está chamando você, desafiando você para viver um tempo novo. E esse tempo novo nada tem a ver com as qualidades que você acha que nunca teve, não terá, sabe? E você não se vê vivendo isso, nada disso. Deus espera que você aceite a obra consumada da cruz e dê a Ele uma resposta positiva ao tratamento dEle. Cada vez que você está sendo desafiado, é um tratamento de Deus. Você recebe essa palavra aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
novo tempo, nova história, novos dias. Eu espero mesmo, irmãos, que nesse último mês do ano, você crie expectativas, não negativas. Cuidado com, sabe, tanto de informação, que talvez tire de você itens tão importantes para o teu projeto no ano que vem, tá? Crie projetos guiados pelo Espírito Santo. Não aborte projetos na tua vida em função de informações negativas. Não, pelo contrário, irmãos, você vive a partir do óculos da fé. Você não olha pelo que você está vendo, você não olha pelo que você está sentindo, é mais do que isso. Mas pastor, é mais forte do que eu até quero, pastor, eu sei que você está falando é verdade, mas é mais forte do que eu. Irmãos, não é mais forte do que você coisa alguma, não é mais forte. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O Espírito da perfeição, o Espírito da verdade, a totalidade em Deus, a reconciliação foi realizada na cruz. Deus é um com você, Deus se comunica com você, Deus outorgou em você a autoridade para vencer o maligno. Nada te ferirá, irmãos, nenhuma praga chegará à tua tenda, queridos. Todas as investidas do inimigo terão que se dobrar a quem você é em Cristo Jesus. Pastor, eu queria ter essa força, eu queria ser chamado como Davi, para ser esse homem tão expressivo, mas eu não tenho um histórico que me qualifique. Davi também não tinha, mas Davi tinha um coração que se dobrava, um coração que se rendia. O que Deus espera de mim e de você é um coração que se rende. Amém, queridos? Um coração que se dobra, um coração que se permite crescer. Será que Deus pode encontrar esse coração aí em você? Se Ele encontra isso, Ele encontrou tudo, gente. Aleluia, Ele encontrou tudo. Você vai fluir e conquistar num tempo novo para a glória de Deus. Aleluia. Vamos adorar, queridos. Aleluia.